O julgamento dos 185 mil em um dia de juízo divino. Judá era uma cidade próspera, um lugar onde o comércio florescia e as famílias viviam em aparente harmonia. No entanto, por trás das muralhas robustas, o povo estava se afastando de sua fé. Eles se entregaram a ídolos, abandonando o Deus que os havia guiado por gerações. Dia após dia, os habitantes de Judá se envolviam em rituais e celebrações dedicadas a deuses estranhos. Em templos pagãos, homens e mulheres ajoelhavam-se diante de estátuas, ofertando sacrifícios e entoando cânticos a entidades de pedra e madeira, acreditando que encontrariam prosperidade. O céu, que antes era visto como um lugar de esperança, tornava-se sombrio, carregado de uma sensação de presságio. Os profetas, em sua angústia, alertavam que a ira divina estava próxima, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. O povo zombava e voltava às suas práticas profanas. Um profeta, de aparência humilde, mas com a voz firme, caminhou pelas ruas, clamando por arrependimento e advertindo sobre o julgamento que se aproximava. Enquanto isso, nos céus, Deus observava a desobediência de seu povo. Em sua infinita sabedoria e justiça, decidiu que era hora de mostrar ao mundo a consequência da infidelidade. Ele convocou um anjo poderoso, um ser de luz e força, para trazer julgamento aos desobedientes. O anjo, de asas majestosas e olhar fulminante, aproximou-se da terra, armado com uma espada flamejante. Sua presença causava uma mistura de medo e reverência, e seu brilho iluminava as nuvens escuras acima de Judá. Com um único movimento, o anjo desceu sobre o acampamento do exército inimigo, que cercava a cidade, pronto para atacar. Os soldados estavam em um sono profundo, ignorando que seus últimos momentos haviam chegado. A primeira vítima do anjo caiu sem vida, sem perceber o que acontecia. Um silêncio mortal começou a envolver o acampamento, que rapidamente se transformou em pânico enquanto outros soldados despertavam. O desespero tomou conta do lugar. Os homens acordavam para uma visão de terror, tentando entender o que estava acontecendo. O anjo movia-se de forma implacável e cada golpe de sua espada era fatal. O número de mortos crescia rapidamente. Em uma única noite, o anjo, com seu poder divino, matou 185 mil soldados, deixando para trás um campo repleto de corpos sem vida. A luz da lua iluminava a cena aterradora, e o anjo continuava seu trabalho sem hesitação. À medida que o massacre prosseguia, alguns poucos soldados conseguiram escapar, correndo em desespero para longe do campo. Em suas mentes, a imagem do anjo ficaria gravada para sempre como um sinal do poder de Deus. A notícia do que ocorria chegou rapidamente a Judá, e o povo foi tomado por um misto de choque e temor. Aqueles que antes riam do profeta, agora se ajoelhavam em súplicas, buscando o perdão de Deus. No entanto, a destruição estava apenas começando. O exército inimigo, quase dizimado, tentava reagrupar-se, mas os poucos sobreviventes tremiam ao lembrar da visão do anjo vingador. Entre o povo de Judá, o alívio misturava-se ao medo. Eles sabiam que haviam sido poupados por pouco e que o mesmo destino poderia alcançá-los se continuassem no caminho da desobediência. Em um último ato, o anjo pairou sobre a cidade, observando o povo com um olhar severo, mas também compassivo, como um lembrete da misericórdia de Deus. O templo de Judá, agora restaurado, tornou-se um lugar de constante oração. O povo voltou à prática da verdadeira fé e multidões se reuniam para recordar a lição aprendida de forma tão dolorosa. As famílias de Judá, profundamente marcadas pelo evento, passaram a transmitir a história de geração em geração, lembrando seus filhos da importância de seguir os mandamentos de Deus. O anjo retornou aos céus e a paz foi restaurada. Mas, em Judá, a lembrança daquele dia não se apagaria. Os anos passaram
Mas a lição daquela noite ainda vivia no coração dos habitantes de Judá. As pessoas refletiam em suas casas sobre o ocorrido, cada uma carregando marcas emocionais da experiência. Os mais velhos, que testemunharam o evento, compartilhavam a história com respeito, conscientes da mudança que ela havia trazido. Enquanto a paz reinava sobre Judá, a cidade parecia envolta em uma calma celestial, com uma névoa suave cobrindo o horizonte. O povo se reunia no templo, cantando hinos e cânticos de gratidão, enquanto lembravam a misericórdia e a justiça de Deus. O templo fora cuidadosamente restaurado, adornado com mosaicos novos, que representavam os eventos da noite em que o anjo vingador apareceu. Nos céus, o anjo retornou ao plano celestial, sua missão cumprida, enquanto a cidade abaixo permanecia em silêncio de reverência. Entre os soldados sobreviventes, havia um que não conseguia esquecer a cena do anjo. Ele chorava silenciosamente, marcado pelo que havia presenciado. Os campos onde o exército fora dizimado permaneciam como um lembrete sombrio do poder divino. À medida que a noite caía, Judá se cobria de uma tranquilidade sagrada. As luzes do templo brilhavam e famílias permaneciam em oração. As velas acesas no templo dançavam suavemente com a brisa, criando uma atmosfera de paz que contrastava com os horrores vividos na noite anterior. Os habitantes se reuniam em grupos, trocando histórias sobre o que haviam testemunhado, sempre com um tom de respeito e gratidão. O profeta, agora mais venerado do que nunca, liderava os cultos noturnos. Sua voz ressoava com força e convicção enquanto recontava os eventos, enfatizando que a misericórdia de Deus era tão real quanto sua justiça. Durante os dias que se seguiram, o templo tornou-se um lugar de renovação espiritual. Novos adoradores vinham de longe, buscando se reconectar com Deus, guiados pela esperança e pelo arrependimento. Assim, a história do anjo de Deus que havia trazido a justiça à cidade de Judá se espalhou como um aviso e um símbolo de esperança. Aqueles que testemunharam o evento nunca esqueceriam a lição aprendida. A obediência a Deus traz proteção e bênçãos, enquanto a desobediência pode resultar em consequências devastadoras. Dessa forma, Judá se transformou unida pela fé e pela memória do que havia acontecido, sempre vigilante para não repetir os erros do passado. O povo olhava para os céus com reverência, lembrando que o anjo ainda poderia estar observando, sempre pronto para agir em nome de Deus.